Bom, o tema de hoje que foi me pedido foi sobre o Cristo Consolador. Tá? Eu acredito que nós aqui, a maioria é espírita, mas quem não for, pode levantar a mão e eu vou tentar responder o que não souber. Tá? Então, o que nos vem quando nos remete a falar no Cristo, né? Em Jesus? E quando esse Cristo vem junto com o Consolador, será que seria Jesus o Consolador prometido? Não, né? Se foi Ele que nos enviou, o próprio Consolador não seria Ele próprio. Então a gente vai entrar nesse tema hoje com vocês, tá? Cristo Consolador, então, refere-se à presença e à missão do Espírito de Jesus, conforme abordado na doutrina espírita. Na obra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Allan Kardec destaca a importância da figura de Jesus como Consolador prometido, que se manifesta como um guia espiritual para a humanidade. O Cristo Consolador, dentro da visão espírita, não é apenas um ser divino do passado, mas sim uma presença ativa, né? Oferecendo consolo e orientação aos espíritos encarnados e desencarnados. Porque muitas vezes, como assim encarnados e desencarnados? Porque muitas vezes as pessoas, nós podemos desencarnar sem conhecer tanto Jesus como o Consolador prometido. Porque tem religiões que entendem Jesus de uma forma um pouquinho diferente da nossa, né? Tem pessoas que ainda duvidam de Jesus ter vindo à Terra, depois de tantos anos, assim, mais de 2000 anos, e ainda duvida da presença dele na Terra, né? Outros duvidam que Jesus seria o governador do nosso planeta Terra, né? Aquele que está ali sempre tentando organizar tudo para que não tenhamos mais guerra, para que não tenhamos mais fome. É Jesus que nos guia e tenta guiar a humanidade inteira para a paz. É Ele que manda seus enviados, né, a falarem no ouvido de todos aqueles que estão comprometidos com o bem e dizer que a gente tente novamente, que a gente não resista por mais aflições que cheguem até nós. Então é Ele que nos dá fé para a gente continuar nossas vivências, mesmo com aqueles dias mais angustiosos, onde tem doença, onde tem perdas. Tudo isso é Jesus. É o nosso modelo, o nosso guia de todos os tempos, né? Ele que nos professou pela primeira vez a palavra amor, que o povo não conhecia. O povo sabia que era amor de briga, né? Ainda somos um pouquinho, ainda temos um homem velho em nós. Muitas vezes querendo não a paz, não a congregação da unidade, da amizade, da caridade, tanto moral, porque às vezes a gente pensa em caridade financeira, mas a gente fala em caridade moral. No capítulo 6, que é onde eu me baseei mais, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata do Consolador prometido, que é a reencarnação da mensagem de Jesus. Esse consolo, entretanto, não é uma promessa de intervenção milagrosa, mas de uma intervenção esclarecedora, oferecendo a verdadeira compreensão dos mistérios espirituais e das leis divinas. O Consolador é o Espírito de verdade, que traz a revelação da espiritualidade, a explicação profunda do Evangelho. Porque se a gente pega e lê o Evangelho rasamente, a gente entende alguma coisa. Mas quando a gente se aprofunda nas mensagens, estuda um pouquinho mais a fundo nas mensagens que Jesus deixava pelas parábolas, é diferente. Porque a gente sabe que Jesus falava com o povo um pouco ignorante na época. Então, às vezes, ele usava palavras que hoje não têm o mesmo significado para nós. E a língua que Jesus falava também era outra. Né? Então, às vezes, a gente não entende, mas como que na Bíblia lá está escrito assim? Gente, tem traduções. Né? Muitas vezes nos é difícil entender, porque a gente não tem ainda toda a sabedoria necessária para entender.
mais para entender tudo. Muitas vezes as pessoas se questionam, mas então eu não entendo a minha vida 2 vezes, não entendi. A gente lê um livro 3, 4 vezes, e cada vez que a gente lê, a gente tem um entendimento melhor. Aquilo vai nos abrindo uma cortininha, já desvenda um pouquinho na primeira e vai, cada vez que a gente repetir o livro, a gente vai entendendo um pouco mais. A doutrina espírita compreende Jesus como um modelo perfeito e o guia para toda a humanidade. Ele representa o espírito mais puro e avançado que já encarnou na Terra. Sua missão de consolar se estende além da sua encarnação, pois ele continua a atuar como intermediário entre os seres humanos e Deus, enviando os espíritos de luz para esclarecer e confortar. Então, às vezes a gente também escuta assim, não. Quando Jesus vier de novo, aí ele vai nos salvar. Gente, se Jesus viesse de novo hoje, ele seria morto novamente. Porque Jesus está do lado de quem? Do poder? Não. Tanto que o amigo dele, Judas, se equivocou tanto tentando ajudá-lo, achando que na hora que prendesse Jesus, viria seus exércitos, né? Porque ele era rei, que todo mundo faria uma guerra, era o que ele pensava, que iriam acudir Jesus. Jesus era a paz. Jesus não é guerra. Jesus não é o poder esse que nós imaginamos, poder financeiro. Não, o poder dele é diferente. Aonde Jesus passava, a gente sabe que as pessoas se modificavam. Sua luz era grandiosa, é grandiosa. Né? Então, assim, quando uma pessoa estava doente, acreditava que chegasse pertinho dele, ela iria se curar. Se curava. Não precisava às vezes nem tocar nele. Ele sabe que a mulher que só tocou na veste dele, ela tinha tanta fé que ela foi curada. E nós? Jesus já tocou o nosso coração? Jesus já chegou pertinho de nós, verdadeiramente? Em algum momento desesperador, de uma doença, de uma perda muito importante, ele já aliviou aquela angústia? Se sim, que bom. Se não, nós podemos procurá-lo, deixar, porque ele está pronto para nós. Muitas vezes é nós que não vamos a ele. Então, com essas palavras aí, que Jesus é o intermediário entre Deus e nós, vamos segurar a mão dele. Vamos pegar o exemplo de Jesus e colocar no nosso dia a dia. Mas é difícil, claro que é. Ele está muito além de nós. É um espírito de luz, um espírito perfeito. Então, nós estamos muito longe dele. Mas se a gente pegar e ficar um pouquinho só mais caridosos, mais pacíficos, porque com certeza, onde entrar a briga, né, a raiva, o egoísmo, o ego, gritar, a gente está longe dele. Aonde chegar aquelas virtudes mais acolhedoras, mais tranquilas, aí nós estamos chegando perto dele. Então a gente tem que saber que não é difícil seguir Jesus. O problema é colocar em prática as vivências. Na ótica espírita, o Evangelho de Jesus não deve ser interpretado de maneira literal, como eu falei, mas sim como um conjunto de ensinamentos espirituais profundos. A missão do Cristo Consolador é justamente trazer esses ensinamentos à tona, explicando-os de formas mais claras e acessíveis para os tempos modernos. A moral cristã de amor, perdão e caridade é vista como base para a evolução espiritual do ser humano. Então, é isso que eu falei, amor, perdão, caridade. Nós já amamos a todos? Não. Nós já conseguimos perdoar a todos? Não. Nós fazemos caridade incondicional? Também não. Primeira pergunta, amor. Nós já nos amamos o suficiente? Ainda não. Nós já nos perdoamos com coisas equivocadas que nós já fizemos pela vida? Também não. Nós somos caridosos conosco mesmo?
fica mais preocupado e mais nervoso e angustiado quando envolve financeiro, saúde, né? Coisas terrenas ainda. Porque se a gente pensar que está tudo certo, que estamos vivenciando momentos que nós precisamos para nos reformar, a gente fica incomodado com isso. Como assim está tudo certo, está tudo dando errado na minha vida? Temos duas opções. Ou nós pedimos nosso planejamento reencarnatório, ou fizemos escolhas equivocadas. Porque às vezes, mesmo a gente querendo fazer o acerto, a escolha certa, por um motivo ou por outro, a gente acaba escolhendo errado. Nossa reencarnação é perfeita, o planejamento reencarnatório também. Então, os equivocados só pode ser nós. Mas, com a nossa fé, com o nosso amor, que Jesus falou lá 2000 anos atrás, a palavra amor, com essa intenção de fazer a reforma íntima, individual, porque eu não consigo transformar o outro, eu só consigo me transformar, me melhorar, o outro é com ele. Ah, mas é meu filho, não interessa. Ah, mas é meu marido, não interessa. Eu só consigo modificar o que está dentro de mim. E é difícil. Porque a porta larga é fácil de se perder. Mas quando vai estreitando e a gente tem que nos melhorarmos para passar pela porta estreita, aí a gente vai vendo que é bem mais delicado. O Cristo Consolador é aquele que ampara os aflitos, mostrando-nos o caminho da esperança e da superação. Sua presença é tida como fonte de alívio para os que sofrem, ensinando a necessidade de resignação e confiança nas leis divinas. Será que a gente já tem resignação e confiança nas leis de Deus? Será que a gente sabe que, por mais estranho que seja o mundo, com essas histórias que a gente escuta na mídia diariamente, que está tudo certo, que o mal existe, que aliás o mal existe porque a gente se afasta de Deus, né? Senão não existiria. Que acontece coisas ruins para a gente aprender e que provavelmente nós já fizemos muitas coisas ruins. A gente não nasceu como está hoje. A gente já passou por tantas encarnações. E hoje, a gente aprendendo, estudando, ainda é difícil entender as leis divinas de amor que tanto o Pai, Deus, nos fez, como Jesus, nosso irmão, nos deu a oportunidade e nos exemplificou também. O sofrimento humano é visto como uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. E Jesus, por meio de seus ensinamentos, oferece a força necessária para suportá-lo. Quer dizer que, então, eu preciso encarnar, ter uma vivência para eu poder evoluir. Ah, mas eu quero estudar só lá na universidade. Não dá. É aqui que a gente evolui. Eu ficar lá estudando alguns anos para eu vir trabalhar numa casa espírita, ou para eu vir trabalhar e dar meu testemunho aonde quer que eu esteja, não é suficiente. Eu preciso aprender lá, colocar em prática aqui. É aqui que a gente evolui. É aqui que nós avançamos. E aí nós podemos contar sempre com Jesus, porque o crescimento espiritual é pelo sofrimento que nós ganhamos. Ah, mas como assim você sofreu para aprender? Não, mas a gente só aprende mais sofrendo. Eu posso aprender pelo amor. Eu posso nascer numa família e eles me passarem os melhores ensinamentos que eles possuam, né? Eles também são seres imperfeitos. E daqueles ensinamentos eu tentar tirar o melhor que eu quero. Mas se eu não aprender por amor, eu vou aprender pela dor. Então a grande maioria de nós aprende pela dor.
causa e efeito é um dos pilares que permite que o Cristo Consolador atue. O entendimento de que o sofrimento é consequência das escolhas passadas traz alívio, pois permite que a pessoa compreenda a sua situação e busque sua melhoria. Jesus, como Consolador, ensina que a responsabilidade de nossas ações nos conduz à verdadeira paz interior e à felicidade eterna. Então, se a gente sabe que tudo que a gente faz tem uma causa, tem um efeito, ação e reação. Quem é o responsável pelos problemas que nós temos? É meu vizinho, é meu irmão, meu pai, minha mãe? Eu sou assim porque eu não tive condições. Quantos de nós não teve condições? A gente não pode ficar no vitimismo. A gente tem que entender que somos donos de nós mesmos, somos nós que fazemos nossas escolhas, sempre. Nós temos nosso livre-arbítrio, cada um de nós. Já pensou que bom que se nós tivéssemos um mentor, claro, bem mais evoluído que nós, e que viesse soprando para nós: faz isso, faz aquilo, não entra para essa rua, entra para aquela outra. Mas não temos. Muito pelo contrário, se nós não estivermos bem sintonizados, uma energia boa, nós vamos escutar isso aí sim, mas de irmãos nossos que estão na inferioridade. Aqueles irmãos que nós já fizemos alguma coisa equivocada. A gente tem uma parte ali que diz assim, acho que é no livro dos Espíritos, não lembro a questão, se nós somos manipulados espiritualmente. E a resposta é: mais do que vós pensais. Então sempre tem um irmão, um irmãozinho sem luz, zanzando. E nós, como é que está a minha vibração hoje? Hoje eu estou triste, estou melancólica, o dia está feio. Eu bati o carro, estou chateada. Quem é que está do meu lado? Meu irmãozinho. Ela está triste, melancólica, eu vou ficar do lado dela. E aí, fica anunciando coisinhas no meu ouvido e eu acho que os pensamentos são meus. Não são. Então, o que a gente faz? Se protege, faz uma prece, vem numa casa espírita, melhora a nossa sintonia, lê o Evangelho. O que eu faço quando eu estou muito mal? Abro o Evangelho. O que eu faço se eu estou muito feliz demais, eu quero mandar vibrações positivas para alguém? Abre o Evangelho, faz uma prece, envia para aquela pessoa. Tem alguém furioso contigo, faz uma prece para a pessoa. Se eu estou doente, o que eu faço? Reza. Diz para o Pai que quer muito viver, que quer muito aproveitar esse teu corpo físico, que tu quer muito aproveitar essa reencarnação, que tu quer ficar mais um tempo. Ele é teu Pai. Ele pode te curar. Ele pode te ajudar. Mas com algumas mudanças que a gente precisa fazer. Cuidar mais da gente, elevar os pensamentos, beber água, sim. Às vezes as pessoas não gostam muito de beber água, mas precisamos. Fazer exercício, caminhar, precisamos também, nos alimentar corretamente também. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo para nos ajudar a passar por uma encarnação melhor. Porque todas as responsabilidades da minha vida, do meu corpo, são meus. São minhas escolhas. A reencarnação é um conceito central na doutrina espírita. É uma das maneiras pelas quais o Cristo Consolador nos oferece o consolo. A crença na reencarnação permite que as pessoas compreendam que a vida não se resume a uma única existência. Assim, os erros do passado podem ser corrigidos nas encarnações futuras, o que proporciona um consolo profundo, pois há sempre a oportunidade de evolução. E assim,
tinha tempo de tentar nos tornar melhor. Agora a gente tem estudo em quase todas as casas. A gente tem a bênção do estudo online. Então a gente tem muito mais informação do que a gente tinha anos atrás. Durante a pandemia, que todo mundo teve que se recolher, os estudos continuaram online. Foi ruim, porque a gente não tinha a visão de um para o outro, não via a pessoa, né? Mas foi positivo, nos ensinou que a gente tem uma outra opção. E mais positivo ainda, que a gente se deu conta que como as pessoas são importantes para nós. O abraço é importante para nós, o convívio é importante para nós. Foi só ruim, porque não. Teve famílias que se reuniram pela primeira vez depois de muito tempo. Então nem tudo é negativo. Então a gente pegando tudo isso e sabendo que sempre é uma nova oportunidade. Todos os dias que acordamos temos uma nova oportunidade. Então que a gente possa fazer desse diário, nosso dia, diariamente, um novo melhor dia para nós. Sei que às vezes nós não temos, estamos chateados com tantas coisas, preocupadas com tantas coisas. Mas eu ligo a TV tem tanta violência. Vamos rezar. Em vez da gente julgar a pessoa que cometeu a violência, a gente reza. A gente não crucifica porque a gente não sabe o que a gente já fez. A gente não condena por isso. A gente gosta de condenar. A gente gosta de ser juiz. Quando não é pra gente. Porque quando é, a gente sabe que é bem delicado. Então, sabemos que o Consolador traz esperança, ao mostrar que, embora a vida seja marcada por desafios e dificuldades, cada espírito tem a capacidade de se redimir e progredir. Olha coisa boa. Jesus ensina a importância da fé em Deus e no processo de transformação interna, sendo a base da verdadeira paz espiritual, ele é o farol que orienta os indivíduos para a luz do entendimento e da libertação. Então nós temos ele, que é nosso guia, nosso farol, aquele amor incondicional que acredita no homem acima de qualquer coisa, mais do que nós mesmos nós. É bom, né? Saber que nós somos amparados, temos essa força que nos move, essa força que nos ajuda a levantar todos os dias, mesmo com uma dor, mesmo com sofrimento, a gente tenta levantar e fazer o nosso melhor. E é isso que nos move. E é isso que tem que nos mover. Essa força. E seguir esse farol. Mas aonde que eu sei que tem um farol? Aonde tiver luz, aonde tiver a palavra dele, não minha, nem de outra pessoa, dele, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. É onde a gente pode se fortalecer. E me afeta um pouquinho hoje, o que eu faço? Pensa em que Jesus te falou hoje. Que nós precisamos ter fé do tamanho de uma montanha. Porque as nossas dificuldades ainda são muitas. A prática da caridade e do amor ao próximo é fundamental para a visão espírita de Jesus como Consolador. O Cristo não só ensina, mas também dá exemplo de compaixão e serviço aos outros. A verdadeira caridade, segundo a doutrina espírita, é a vivência do amor incondicional e do auxílio ao próximo, em suas necessidades, seja material ou espiritual. Quantas vezes alguém bate a tua porta e te pede alguma coisa? E quantas vezes alguém te liga precisando de consolo? Às vezes fica com pouco tempo. Não. Eu sempre digo para meu amigo, hoje eu não tenho, não posso te ajudar, mas que Deus te ilumine, que alguém possa. Porque às vezes a caridade moral é tão importante quanto a material, talvez mais, porque é aquele calar diante de alguém difícil, que a gente tem vontade de responder, na mesma altura, mas ele está se igualando à pessoa, que mérito
gente cria uma inimizade, a gente está levando para outra vida, de repente, um ressentimento bobo. Porque a grande maioria dos nossos problemas vão ficar, é da matéria, é do ego, do egoísmo, do orgulho ferido. Ah, mas ele me ofendeu, ela me ofendeu. Mas tu é o que a pessoa diz? Não, então não bola. É difícil ser. É fácil falar, né? Mas diante de uma ofensa, a gente tem que se perguntar: eu sou isso mesmo que essa pessoa está falando? Será que eu sou tudo isso? Não. Às vezes a pessoa teve um dia difícil, está doente, está espiritualmente acompanhada, toma uma companhia. Então, às vezes eles querem fazer bagunça, querem criança safada, brincalhona. Está tudo muito calmo aqui, eu vou fazer uma intriga, né? Vamos lá, sopra no ouvido do um. Aí vai, escuta, tu falou isso de mim. Melhor deixar. E seguirmos como irmãos de caminhada. Porque todos somos uma grande família. Claro que eu não conheço muitas pessoas aqui, mas espiritualmente falando, todos somos irmãos. Ele não sou a filha preferida. Todos ele ama incondicionalmente. Deus, Jesus, todos ele ama incondicionalmente. Então não tem filho preferido. Dentro do contexto da mediunidade, a psicoterapia espírita se torna uma ferramenta poderosa de consolo. Os médiuns, sob a orientação do Cristo Consolador, atuam como canais de comunicação com os espíritos benfeitores, oferecendo consolo, esclarecimento e cura espiritual. O papel do Consolador é essencial, pois ele guia as ações dos espíritos encarnados em favor do bem-estar dos encarnados. Quantas vezes chega irmãos perdidos, nem sabendo que desencarnaram, pedindo consolo, pedindo esclarecimento? E como é que a gente vai receber eles? Como obsessor? Sai para lá? Não. É um irmão perturbado, desencarnou perturbado, que muitas vezes não sabe que desencarnou, procurando ajuda. Quem trouxe, às vezes até os próprios médicos, verdade? Dependendo de como se comportaram durante a semana, até a gente leva. Ah, mas eu era de outra religião, me falaram que ia ser diferente. Pois é. A gente às vezes não fala que ele desencarnou, né? A gente acolhe. Na maioria das vezes a gente só acolhe. Acolhe, convida para ficar no hospital, depois encaminha para uma escola. E lá ele vai aprender. O Espírito eterno, que somos eternos, que ele não morreu, só ficou o corpo físico. Que ele tem todas as oportunidades do mundo. Claro que ele tem medo do que fez. Muitas vezes poderá não voltar a encarnar no planeta Terra. Mas vai ter novas oportunidades, como todos nós. Não independe do tamanho do erro. Independe do que nós fizemos de equívocos. Independe se nós somos extremamente materialistas, egóicos, orgulhosos, maldosos. Então está na hora da gente fazer a nossa reforma íntima. Deus não tem pressa. A pressa seria nossa. A pressa é toda nossa, de nos melhorarmos. O Cristo Consolador, de acordo com a doutrina espírita, é aquele que nos auxilia na transformação moral e espiritual, por meio de suas lições da sua presença espiritual. Ele nos ajuda a superar as dificuldades, a tristeza e o desespero, conduzindo-nos para uma jornada de autoconhecimento e reforma íntima. O consolo de Cristo é, portanto, um convite para a evolução contínua do espírito. Ele ajuda a superar as dificuldades, tristeza e desespero. Uma jornada de autoconhecimento. Precisa se conhecer. Quem é a Edna? Quem eu sou? Ah, eu sou isso, isso. Não,
minha bagagem espiritual se eu desencarnar hoje. Não é o que eu tenho. Conta bancária de ninguém importa. O carro menos ainda. O que eu sou já? Eu estou um pouquinho melhor. Tem que se comparar consigo própria, tá? Com o Divaldo não adianta nem com o Chico. Tá? Vamos nos comparar conosco mesmo. Eu estou melhor do que eu era antes? Estou um pouquinho. Tá bom. Mas continua. A pressa que eu passo. Porque não, a gente nunca sabe que hora e quando está nossa passagem de volta. Se melhorar um pouquinho já está bom. Se arrepender já está ótimo. Então está aí, ó. Ele está ali. É um convite constante para a evolução contínua do nosso espírito. Às vezes a gente escuta absurdos, a pessoa dizer que não gosta do corpo físico, que não queria ter nascido em tal país. A gente está, conforme nós precisamos ser, sabe? Somos brasileiros, sim, nós somos Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Mas como? É tudo de absurdo que acontece. É a política errada, é a saúde errada, é a violência. Como assim? Como que eu posso estar no Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo? Nós somos pátria do Evangelho, coração do mundo. Jesus nos escolheu. Somos. Não vamos ser, mas agora não, nós somos. Somos um país pacífico. Apesar de todas as absurdos que disputa, porque por mais que a gente pense que a violência está tomada no nosso mundo, é menor que antes. É que antes nós não tínhamos notícia como temos hoje. Acontece uma coisa lá do outro lado do mundo e a gente sabe na hora. Nós estamos melhores. E nós que frequentamos, nos esclarecemos, nós temos a obrigação moral de levar essa mensagem para as outras pessoas e ajudar a tornar os corações mais pacíficos, sem violência, sem bate-boca, com amor, com caridade, com afeto. O Cristo Consolador não é uma figura distante, mas uma presença constante na vida espiritual dos seres humanos. Ele continua a atuar como um guia e protetor, mostrando o caminho para a evolução e o equilíbrio. A doutrina espírita nos ensina que, por meio da prática do bem, do entendimento profundo do Evangelho e da confiança na lei de Deus, podemos vivenciar a consolo verdadeiro, que nos permite enfrentar as dificuldades da vida com fé e coragem. Fé e coragem. E que a gente nunca esqueça que Deus nos deu o que a gente precisa para ser melhor. Nós temos o código moral. Amar a Deus com todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e o Pai. E Jesus nos exemplificou, falando de amor, caridade, se doando. Ele não precisava, mas ele quis ser o exemplo na cruz, que para nós é um absurdo. Ele foi lá e se doou, por amor. É um ensinamento profundo em nossas vidas. Aí diz, mas eu não estava lá. Quem garante que nós não estávamos lá? Nós não somos espíritos novos. Nós somos mesmo. Eu deixo assim, esse pedido. Que sempre possamos nos arrepender e começar nosso dia melhor